Se tu has entrado a este video es porque tu tienes interés en estructurar tu vida espiritual, tu vivencia de la fe desde la palabra de Dios. Entonces yo te voy a presentar 7 pilares, 7 estructuras firmes que debes tú edificar para que puedas crecer en una fe según la palabra de Dios como católico. Yo soy Ricardo Braz, bienvenido a este canal Biblia para Católicos. En esta serie en la cual nosotros vamos a hablar de la Biblia con método, vamos a hablar sobre los 7 pilares de la espiritualidad bíblica católica. Y hoy vamos a comenzar con el primer pilar, que es la autonomía y madurez en el estudio. ¿De qué se trata esto, mi querido amigo, mi querida amiga? Se trata de que no podrás hacer un estudio bíblico sin autonomía y madurez. Y nadie podrá reemplazarte en esa relación profunda tuya con la palabra de Dios. Es importante asimilar esa idea, es importante convencerte de esa idea. Ese es el primer pilar que tenemos. ¿De qué se trata esto? Muy sencillo. El Señor me invita a tener una experiencia adulta y comprometida con la Escritura. Eso que podría sonar un tanto obvio, quizás para ti, pero yo lo digo que para muchos, y quizás para ti también, no es tan obvio. Porque para muchos, nosotros encontramos mucho eso en las parroquias, en las comunidades, existe mucho infantilismo con relación a la formación en la fe, mucho infantilismo con relación a la palabra de Dios. Es como si las personas cargaran una formación que recibieron allá cuando eran niños o adolescentes, quizás en la catequesis de la primera comunión o en alguna instrucción en la escuela, quizás en la escuela católica, pero crecen con aquello que era para niños, que era para adolescentes, que estaba bien para ellos, pero ahora ya tienen 25, 40, 60 años y no han madurado en su relación con la palabra de Dios. Pero nunca es tarde, nunca es tarde. Yo te invito a que tú descubras que nunca es tarde y que esa autonomía, esa madurez, la podrás adquirir desde ahora. Entonces yo te invito a hacerte una pregunta. Pregúntate así, mira, ¿qué tanto he podido avanzar en la lectura bíblica por mí mismo, leyendo y comprendiendo la Biblia a profundidad? Y acá, con todo el cariño que le tenemos a tantos sacerdotes, obispos, hasta incluso teólogos como yo, que en internet o a través de otros medios tratan de alentar a los católicos a estudiar el Evangelio, a meditar en el Evangelio del día o del domingo, o incluso a conocer más la Biblia. Mi pregunta va a ti personalmente, ¿no? ¿Qué tanto tú has podido tomar la Biblia por ti mismo, por ti misma, y leerla y comprenderla a profundidad, de manera objetiva, de manera correcta? Y esto es una pregunta desafiadora, ¿sí o no? Y tú me dirás, pero Ricardo, ¿cómo podré yo crecer en este camino si yo soy un simple laico? ¿No es cierto? Pero bueno, vamos acá a fundamentar esta obligación que tú tienes de leer la Biblia, de estudiar la Biblia. Esto es la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación. Ese documento ya tiene 60 años. No es un documento de ahora, es un documento de Vaticano II. Yo te voy a llevar aquí casi al final del documento, al número 25 de ese documento, que aquí está, donde dice se recomienda la lectura asidua de la Sagrada Escritura. Pero como este formato está un poco antipático aquí para el YouTube, quizás tú lo estés viendo por el celular, yo te lo voy a poner acá mejor en esta diapositiva. Mira, dice lo siguiente la Dei Verbum, después tú puedes buscar el documento, ¿no? Está en la página de Vaticano, o de pronto tú hasta lo has comprado en alguna librería católica, ¿no? Dice así, mira, dicen los obispos ahí reunidos en concilio, es necesario, pues, que todos los clérigos, es decir, obispos, diáconos, obispos, sacerdotes, sobre todo los sacerdotes de Cristo, y los demás que, como los diáconos y catequistas, se dedican legítimamente al ministerio de la palabra, se sumerjan en las Escrituras con asidua lectura y con estudio diligente, para que ninguno de ellos resulte predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios, que no la escucha en su interior, puesto que debe comunicar a los fieles que se le han confiado, sobre todo en la Sagrada Liturgia, las inmensas riquezas de la palabra divina. Entonces, este número de la Dei Verbum empieza hablando a
especificamente los clérigos, depois menciona também los catequistas, é decir, todas aquelas pessoas que têm um ministério da palavra. Eu, por exemplo, sou em minha diócesis ministro extraordinário da palavra. Em celebrações da palavra, eu dou a homilia, é certo? Então, nos está falando a nós outros, los ministros da palavra e a los catequistas, que devemos sumergir-nos nas escrituras, que devemos lerla assiduamente e temos que ter um estudo diligente. O que significa um estudo diligente? Diligência é uma virtude, é uma habilidade, é uma graça, incluso divina, de poder amar em lo concreto, de poder amar com compromisso, de não ser perezoso. Justamente a diligência é a virtude contrária à la pereza, é decir, não um estudo perezoso, sino que um estudo diligente. ¿Por quê? Porque se uno não se sumerge na palavra, se uno não estuda com diligência, se uno não tem uma leitura assídua da Bíblia, então provavelmente não terá a escuta interior da palavra e suas predicações serão vazias. Então aqui nós estamos falando de algo muito sério, de um compromisso antes que nada por parte de los predicadores. Mas vamos a seguir lendo aqui o documento que diz o seguinte: de igual forma, miren esto, de igual forma, el Santo Concilio exhorta com veemência, ¿sabes? Quando papai e mamãe exortam com veemência, ¿no? Que assim te dizem com muita firmeza, a todos os cristianos, em particular a los religiosos, a que aprendam o sublime conhecimento de Jesucristo com a leitura frequente das divinas escrituras. Então, desta instrução veemente, ¿no? Dessa exortação de los obispos da Igreja Católica há 60 anos, tem a Dei Verbum, não? É um documento antigo. Nos diz a todos os cristianos, em particular a los religiosos, a las religiosas, que aprendam o conhecimento de Cristo através da leitura frequente da Bíblia. Então aqui não se queda nada atrás. E mira o que diz acá citando a San Jerônimo. Esse documento vai citar a San Jerônimo de uma maneira muito essencial, que com essa frase que vou ler agora, que é para nós como um lema acá em Bíblia para católicos, é como nosso motor, essa frase. Diz, porque o desconhecimento de las Escrituras é desconhecimento de Cristo. Algumas traduções põem desconhecer a Cristo, desconhecer a Bíblia, desconhecer as Escrituras, ou ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Desconhecer as Escrituras é desconhecer a Cristo. Então, se tu eres uma pessoa que se acerca a Deus e queres conhecer a Cristo e não lo buscas em la Bíblia, não lo vas a conhecer. Será sempre uma pessoa ignorante com relação a Cristo. E aí dizem os obispos, vou seguir leyendo: lléguense, pues, gustosamente al mismo sagrado texto, ya por la sagrada liturgia, llena del lenguaje de Dios, es decir, acérquense a la Biblia, ya sea por la misa especialmente, ¿no? Porque la misa es la sagrada liturgia cotidiana, ¿no? Que está llena de la palabra de Dios. Ya por la lectura espiritual, ya por instituciones aptas para ello, es decir, centros de estudio, universidades, ¿no es cierto? Y por otros medios que, con la aprobación o el cuidado de los pastores de la iglesia, se difunden ahora laudablemente por todas partes. Vean esto. Busquen las oportunidades que ustedes tienen para acercarse a la Biblia e instruirse. Sea la propia misa, y yo sé que muchos católicos ahora lo hacen, yo creo que la mayoría del público que aquí me está viendo es de aquel tipo de público que está leyendo el Evangelio de domingo, está escuchando por aquí o por allá algún comentario de algún sacerdote, de algún obispo, ¿no es cierto?, sobre la palabra, de alguna monja, de algún consagrado aquí en internet. Isso está muy bien. Acérquense también por la lectura espiritual, dice. Ahora viene una pregunta, ¿tú tomas a la Biblia assim, digamos, 15, 20 minutos al dia como uma leitura espiritual? Certo? Essa é uma sugerência que, se tu consejero espiritual, se tu director espiritual não te la dio, bueno, eu me dou aqui o permisso, a liberdade de dártela, não é certo? Tómate 15, 20 minutos al dia para ler a Bíblia. ¿No es cierto?
sea por instituciones aptas para essa enseñanza. Por exemplo, eu te vou citar algo, existe uma especialização em Sagrada Escritura em la Universidade Juan Pablo II de Costa Rica, online. Tu la puedes hacer de qualquer parte do mundo. Busca Universidade Juan Pablo II de San José de Costa Rica e aí obtienen inscrições para uma especialização em Sagrada Escritura. Se tu queres, por exemplo, buscar outro centro católico, busca também, não há nenhum problema. Existem vários centros católicos. Eu só te mencionei um acá, que é o que eu conosco e é com quem eu também trabalho. Ou com outros meios, que com a aprovação ou o cuidado dos pastores, é decir, não necessita que exista a aprovação de los obispos. É verdade que os obispos devem cuidar sobre essa enseñanza, os obispos devem estar sempre atentos a essas enseñanzas. Por exemplo, acá nós temos muita liberdade para ensinar em Bíblia para católicos, mas sempre estamos também ouvindo o que os obispos nos orientam e sabemos que eles estão sempre mirando se nós vamos por um bom caminho ou não. Então, assim, não necessita ter aquele seio, aquele nihil obstat, aquele imprimatur, não, de um obispo, ou não sei, uma carta canônica, não, para poder ensinar em internet. Mas sim devemos buscar que esteja em comunhão com os obispos. Então, há muitos meios, e quando isso acá se escreveu há 60 anos, não é certo? Allá no ano 1965, eles não tinham ideia da internet, não é certo? Eles não tinham ideia de que um dia abria este meio tão interessante, tão maravilhoso de difusão chamado internet, que possibilitaria com que os estudos bíblicos alcançaram a tanta gente, não é certo? O que antes estava restringido, não, a centros de estudo, a bibliotecas especializadas, a pessoas que tinham que pagar muito caro para estar em uma universidade. Hoje, isso está aberto a todo o público, não é certo? E muitas vezes, a maioria das vezes, gratuitamente. Então, é importante aproveitar essa oportunidade histórica, não é certo? Para poder crescer no conhecimento da Bíblia. E sigo lendo acá, não? Pero não olvidem que se deve acompanhar a oração a la lectura de la Sagrada Escritura, para que se entable diálogo entre Deus e o homem, porque a Ele hablamos quando oramos, e a Ele oímos quando leemos as palavras divinas. Então, que é importante também entender que a oração é um pilar, e aqui se mencionaram vários pilares. Se mencionou um pilar que é a liturgia, se mencionou um pilar que é o estudo, que é o estudo diligente, outro pilar que é a oração, não? Então, nós vamos estruturar esses pilares acá para ti, neste canal, nesta série sobre os 7 pilares. E vamos a seguir lendo acá porque o documento sigue dizendo o seguinte: incumbe a los prelados, que são os prelados? São os obispos, não é certo? A los obispos ou los cardenales. Incumbe a los prelados a quienes está em quienes está a doutrina apostólica, instruir oportunamente a los fieles a ellos confiados, para que usem rectamente os livros sagrados, sobretudo o Novo Testamento, e especialmente os evangelhos, por meio de traduções de los sagrados textos que estén provistas de las explicações necessárias e suficientes para que os hijos de la iglesia se familiaricem sem peligro e provechosamente com as Sagradas Escrituras e se penetrem de su espírito. Bueno, eu devo dizer que nesses 60 anos devemos aplaudir, agradecer a Deus, não? Alabar a obra de tantos prelados, de tantos obispos, de tantas conferências episcopais que realmente se dedicaram a sacar traduções muito buenas da Bíblia, traduções a vezes mais literais, mais rígidas, ou traduções a vezes mais flexíveis, mais pastorales, com muitos comentários, com muitas instruções. Há havido intentos que não foram inicialmente tão, digamos assim, felizes, pero que se foram corrigindo. Hoje por hoje temos uma grande diversidade de Bíblias, de recursos para estudar a Bíblia, e tudo isso impulsado por vários obispos. Então, esse número acá do Vaticano II realmente foi posto em prática, certo? E vamos a ir ao final deste número, que nos diz o seguinte: háganse, además, edições de la Sagrada Escritura, provistas de notas convenientes,
para uso também de los no cristianos y acomodadas a sus condiciones, y procuren los pastores de las almas y los cristianos de cualquier estado divulgarlas como puedan con toda habilidad. Bueno, isso aqui já é um trabalho muito mais especializado que apunta ao diálogo interreligioso e também a diálogo ecumênico, não é certo? De hecho, também se publicaram trabalhos interreligiosos e ecumênicos a lo largo deste tempo. Por exemplo, esta obra acá, não? A Bíblia comentada por os padres da Igreja, um trabalho ecumênico, não é certo? Hecho entre ortodoxos, católicos, protestantes, não? Que traz dirigido por católicos, ¿no? Pero que trae comentarios de los padres de la Iglesia a la Sagrada Escritura, ¿no? Essa é uma obra monumental que foi saliendo nas últimas décadas aí, creio que plasmando este pedido de Vaticano II. E para terminar, eu quero dizer-te que são 7 pilares, não? Estamos começando a ver aqui neste canal o primeiro de los pilares, ¿no? Que é autonomia e madureza no estudo. Temos aqui uma classe específica sobre os 7 pilares, não? Foi uma classe que di em nosso jueves bíblico católico, que lo temos, como digo, não? Todos os jueves. Então, inscríbete neste canal para que tu puedas acompanhar-nos nesse trabalho, neste desenvolvimento correto, para que tu puedas crescer nesses 7 pilares. Então, agora vamos ahondar em cada um de eles. Futuramente teremos um evento também acerca destes 7 pilares, que é uma coisa que nós difundimos com muita força acá, para que toda a Igreja Católica pueda edificar-se sobre a palavra, para que puedan crescer aún mais, não, neste caminho de conhecimento da palavra. Não te vayas todavía, porque nós queremos aqui invitar-te a Bíblia com método los jueves e dizer-te que este jueves que vem vamos falar sobre dilúvio, não? E dilúvio na Bíblia, não? Vamos falar sobre o dilúvio na Bíblia. Já estamos falando sobre a criação e o pecado. Nós falamos aqui no canal sobre tradições do Pentateuco, sobre o que significa ler a Bíblia desde as tradições, entender como a Bíblia foi escrita. Então, seguramente estarás vendo aqui algum card aqui para que tu entres algum vídeo, e te invito que especificamente vayas ao vídeo de los 7 pilares. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga.